Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui ao nosso curso de Laboratório de Leitura e Produção de Textos Acadêmicos 2. Essa é a nossa primeira videoaula e nessa aula vamos falar sobre alguns sistemas de conhecimento que são necessários tanto para o exercício da leitura como para o exercício da escrita. Esses conhecimentos foram trabalhados pelas professoras Igdori Koch e Wanda Elias, e a gente vai fazer um diálogo sobre ele muito mais para fins didáticos, muito mais por fins didáticos, nós faremos a separação dos conhecimentos, que são os conhecimentos linguísticos, enciclopédicos e interacionais. Obviamente, no exercício da leitura, quando estamos lendo um texto, a gente não para muito para pensar, nossa, esse aqui eu estou acionando um conhecimento linguístico, aqui nesse trecho eu estou acionando um conhecimento enciclopédico. Enfim, isso acontece muito tranquilamente quanto mais fluidez a gente vai ganhando nesse exercício de leitura. No entanto, a gente sabe que quanto mais conhecimento de gramática, quanto mais conhecimento de vocábulo, quanto mais conhecimento de ortografia, de pontuação a gente tem, melhor a gente consegue compreender um texto e consegue também melhor escrever um texto. Do mesmo modo, quanto mais conhecimento de mundo a gente tem, quanto mais experiências de letramento a gente tem, melhor a gente compreende o texto. Do mesmo modo, quanto mais conhecimento sobre a intenção do escritor, quanto mais conhecimento sobre esse exercício de interação entre o texto e o leitor nós tivermos, melhor será a nossa capacidade de compreender o texto e também de escrever. E aí, antes de adentrarmos nesses conhecimentos, com alguns exemplos e com algumas explanações, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre as práticas de leitura. A leitura, ela está no nosso cotidiano, então as leituras nós lemos todos os dias para termos informações, a gente lê o site de um jornal, a gente lê uma revista, o site de uma revista, a gente lê também alguns textos religiosos, então alguma coisa, algum material, algum livro, algum folheto ali da minha religião também eu posso ler, eu tenho esse exercício de leitura. Nós, como professores, temos uma demanda cotidiana de leituras para preparar as aulas, para pensar, para planejar, para se atualizar, para trazer os melhores conteúdos, as melhores exemplificações dos nossos conteúdos. Nós estamos em uma época também de muito uso das redes sociais, então a gente lê o Twitter, a gente lê o Instagram, a gente está ali o tempo inteiro acessando, fazendo essas leituras. Nós também, como estudantes de uma graduação, no caso aqui, vocês, como estudantes do curso de licenciatura interdisciplinar em artes, vocês fazem leituras cotidianas que precisam, que demandam, que são demandadas por vários professores em vários componentes. Nós também lemos a leitura que seria uma leitura por fruição, a gente ler também por prazer. Então, é nesse momento, por exemplo, que entram alguns textos literários, a gente lê crônicas, a gente lê contos, a gente lê romances, enfim, para que a gente tenha um contato, né, com uma fruição, uma apreciação artística pelo viés dessa arte, que é a arte literária. Então, tudo isso só para dizer, só para exemplificar como a leitura ela está aí presente no nosso cotidiano. Porém, a gente sabe, e aí a professora Marisa Lajolo vem ajudar a gente a dizer isso,
que a leitura ela não é simplesmente uma decodificação, ela não é uma decifração. Então, não basta apenas eu conhecer o código linguístico para que eu compreenda, para que eu consiga interpretar aquele texto. A leitura está muito além disso. O professor Geraldi, ele nos diz que a leitura é um processo de interlocução entre leitor, a pessoa que está lendo o texto, o autor, a pessoa que escreveu, que é ali mediado pelo texto. Então, a leitura acontece não num jogo de adivinhação, não num jogo de decifração do que está ali escrito, mas a leitura acontece a partir desse exercício, desse processo de interlocução que acontece entre o escritor e o leitor. A professora Eliana Yunes, ela traz uma definição de leitura que eu gosto bastante, que ela diz que ler é atribuir sentidos às coisas e ao mundo, que compreender um texto é entender a relação existente entre você e o texto. Então, a leitura, ela acontece nessa interseccionalidade entre você e entre o texto. Então, não é decifrar, então não é só saber o código, então não é só ter determinado conhecimento, então é um exercício interlocutivo que quanto mais conhecimento linguístico você tem, quanto mais conhecimento enciclopédico você tem, quanto mais conhecimento interacional você tem, melhor você vai conseguir realizar as suas leituras no cotidiano. E as professoras Igdor e Vandelias fala para a gente desses sistemas, como eu já falei para vocês, que é desses 3 tipos de conhecimento que são necessários aí nesse exercício de leitura, mas também de produção textual. No caso aqui, a gente vai focar mais no exercício da leitura, nesse momento. Então, que é o conhecimento linguístico, como eu já falei, que é o conhecimento gramatical, conhecimento lexical da língua que você está lendo, o conhecimento enciclopédico, que é o que nós chamamos de conhecimento de mundo, que são as experiências de letramento que cada um tem, e esse conhecimento interacional, que tem a ver com a interação, tem a ver com os focos ali, os sentidos, as intenções do autor no momento em que faz o texto, na espera desse exercício interlocutivo a partir dessa concepção de leitura que a gente já falou aqui. Aí eu trouxe alguns exemplos de cada um desses conhecimentos para a gente compreender um pouquinho mais. A gente tem aí um primeiro exemplo que está no livro, referência no texto de vocês, que é um exemplo de conhecimento linguístico. É o texto da professora Koch e da professora Elias. Né? É uma tirinha, e aí o texto diz o seguinte, né? Tem uma seta que meio que indica um caminho, e a seta diz o seguinte: mão única, mas não necessariamente acerta. Então, esse é um exemplo muito bacana, porque está apresentado aí uma seta no lugar, ó, o caminho a ser seguido é esse, porém, essa palavra, e por isso que o conhecimento linguístico ele é muito importante. Essa palavra mas, ela acaba deixando o texto dúbio. Eu digo, opa, mão única, mas não necessariamente a mão certa. Eu digo, opa, então eu vou para lá ou não vou? Porque se o texto tivesse escrito apenas mão única, não haveria dúvida que esse seria o caminho a seguir. Porém, tem a palavra mais, mas não necessariamente acerta. Então, isso já dá a entender que pode ser lá, ou talvez não, quem sabe, talvez. Então, isso demanda ali de um conhecimento linguístico para que a gente compreenda isso ao perceber a escolha desse vocábulo, ao perceber a escolha dessa conjunção mas. O segundo conhecimento, que é o conhecimento enciclopédico, aqui é um cartaz também, uma propaganda da Brahma, da cerveja Brahma, e olé é deixar nossos adversários vendo estrelas, 6 de preferência. Então, esse aí é um texto que demanda
que a gente tenha minimamente um conhecimento enciclopédico, minimamente um conhecimento de mundo. Por quê? Porque é uma propaganda relativa aí à Copa do Mundo, que foi a propaganda aí da Copa de 2006, e que o Brasil foi, enfim, o Brasil era o único país do mundo que foi campeão do mundo por 5 vezes, e aí, no caso, o único país, obviamente, que tinha possibilidade de ver 6 estrelas, de ser campeão 6 vezes, era o Brasil. E mais para a gente compreender essa propaganda da Brahma, a gente tem que compreender essa história aí do futebol, de quantas vezes o Brasil foi campeão e do porquê a escolha ter sido 6 e não 5, e não 4, e não 3. Então, aí é um exemplo de um conhecimento enciclopédico, de um conhecimento de mundo que é necessário para a compreensão do texto. Por fim, né, nós temos aqui o conhecimento interacional. E o conhecimento interacional tem várias assim características, eu vou apresentar aqui algumas delas nesses exemplos. Então, um dos exemplos é só de uma placa, né, uma placa ali de velocidade máxima, e essa placa, ele está dizendo para a gente, assim, está muito focado. Que essa placa é para quem? Essa placa é para motoristas. É para motoristas de automóveis, de caminhões, de motocicleta, enfim, para motoristas. Então, nesse gênero, nesse texto, tem uma quantidade de informações que é suficiente para que esse interlocutor, para que esse leitor compreenda. Então, no conhecimento interacional, obviamente, uma placa não pode vir com muito texto. Tem que vir com a quantidade certa para que a pessoa, enquanto está dirigindo, consiga dirigir e consiga, ao mesmo tempo, ler e compreender o texto. Outra coisa também no conhecimento interacional, que aí é muito importante para vocês na trajetória acadêmica, é compreender, selecionar a variante linguística adequada para cada situação de interação. Então, se eu estou escrevendo um texto acadêmico, um resumo, uma resenha para um professor, então eu tenho que me apropriar da norma padrão da língua, me apropriar da variante adequada, da variante acadêmica para entregar para esse professor. Obviamente, se em casa eu estou conversando com um colega sobre um trabalho, contando para um amigo sobre o meu dia a dia, a variante pode ser outra, porque o exercício interlocutivo ali dessa produção textual é outra. Aí tem um exemplo, que é o texto da Nívia fazendo uma reparação em relação a algum produto. Então, é um texto muito formal, e foi necessário que esse texto fosse escrito de uma maneira formal para que tivesse, assim, digamos, a credibilidade. Então, um texto acadêmico, por exemplo, quando vocês entregam esse texto para um professor, vocês têm que pensar que esse professor vai estar prestando atenção no jeito que vocês escrevem, se vocês atenderam ali a demanda que foi solicitada, a demanda que foi apresentada. Okay? Então, essa é brevemente a nossa fala sobre os sistemas, né, de conhecimento enciclopédico, linguístico e interacional. Nós vamos falar mais sobre isso no nosso encontro presencial, e vocês podem tirar nesse momento todas as dúvidas, apresentar considerações, trazer outros exemplos, mas aqui é uma iniciação, um primeiro momento para que vocês compreendam melhor sobre essas competências tão necessárias para esse exercício de leitura e também de produção textual. Muito obrigada, bem-vindos, bem-vindas, obrigada por ter escutado até o momento, e a gente se encontra na próxima aula.